Cristina. Ah, entramos. Oi! Ai, Falta 2 Dulce! minutos, nós vamos ter que conversar fiado aqui. 2 Não tem minutos. problema. A gente fica aqui que Entendeu? conversar. Isso é um problema sério para a gente, conversar Muito fiado. difícil conversar, né, gente? É muito difícil. E eu vou arrumar de novo esse abençoado. Ô, Dulce, Fala. o que está sendo para você o Clube do Livro? Em poucas palavras, diga para mim. Expansivo está sendo uma forma de eu reler os livros que eu amei ler, né? Mas, assim, de verdade, são tantos livros que fica difícil você ficar relendo, não é? Igual Verdade? eu me preparo, né, para a mentoria, são muitos livros, e assim, muitos deles eu não consigo chegar no final, muitos deles eu quero voltar para reler algumas partes e eu não consigo. Então, está sendo uma oportunidade para mim de reler de uma forma mais consciente. Já está no ar. Marcelo já está no ar, tá vendo? Estamos adiantados. Ah, não. Cadê a Cláudia? O pessoal que disputa primeiro lugar entrar, hein? Quero só ver hoje. Pois é. Ganhamos todo mundo, E, chegamos primeiro. então, para mim, está sendo uma oportunidade de reler, né, esses livros, e está sendo expansivo, porque eu já não sou mais a mesma pessoa que leu o livro antes, né? Então, para mim, tá vindo novas consciências, muitas coisas, né? Inclusive para as coisas que eu tenho feito, né? Ei, Marcelo! Oi, Marcelo, boa tarde. Tudo bom, meu Marcela, amigo? Adriana. Fala, Adri. Tudo bom? Prontinho. Ah, meu livro. Então, vamos lá. Tô tão Vou assim, começar. acelerada, menina, que eu queria já ler o livro, sentar com o livro. Olha, espetáculo. Posso começar hoje? Deixa eu Então, travar vamos aqui o lá. meu Os microfone. cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine Poincare, não sei se é assim que fala, tá? Tudo certo. Einstein e muitos outros já utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Deixa eu fazer um comentário. O cientista que usava a técnica do subconsciente da forma mais inteira, mais íntegra, era o Tesla. E o Tesla, vamos combinar, né? Tirando aqui o Einstein, ele dava de 10 nesses outros aqui. Inclusive, há histórias, né, de que tanto Edison como Marconi, eles acabaram registrando várias criações do Tesla, né? Mas a vida é assim, né? A vida nem sempre é justa. E lá na frente, tudo, a soma é zero. Então, tá tudo certo. Vamos lá, não estou criticando nem julgando, estou só contando uma história. Vamos lá. Então, já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. O famoso químico Frederick von Stradonix utilizou o seu subconsciente para... Parece o nome daquele desenho, né, dos vikings, que tinha lá uns nomes assim, né, O alemão. Asterix, Asterix e Obelix. Isso. Então, vou começar de novo. O famoso químico Frederick von Stradonix utilizou o seu subconsciente para resolver o problema que enfrentava da seguinte maneira.
há bastante tempo, trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio da fórmula da benzina. Eu já até contei essa história aqui. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, o seu subconsciente apresentou à sua mente consciente uma imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Gente, de verdade, eu já vi essa história de forma diferente, que ele usou aquela técnica de você, sabe, de você entrar em uma dormência, né, em meditação. Na verdade, você entra, não é uma meditação necessariamente, você se recosta para dar aquele cochilo, só que você leva com você o seu problema. Tipo assim, você faz uma pergunta e você leva com você aquele problema que você está buscando solução. E ele fez isso, e ele se. Então, a história que eu conhecia era essa. Eu não lembrava disso aqui, nesse livro. Dele ter adormecido e no sonho ele ter visto essa cobra, né? Esse símbolo, que era uma cobra mordendo o próprio rabo, um círculo da cobra mordendo o próprio rabo. E essa resposta vinda do seu subconsciente deu-lhe a resposta a muito procurada do reagrupamento circular de átomos, que é conhecido como o anel de benzina. Como um famoso cientista produziu suas invenções. Aqui ele falando do Tesla. Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía-a em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes que necessitava para a produção de uma forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada momento, de cada melhoramento possível, não perdia tempo nas correções dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito da sua imaginação. Ele dizia: invariavelmente, minha invenção funciona como eu imaginei. Em 20 anos não houve uma única exceção. E assim, né? É lógico que isso não fica impune, né? Numa comunidade científica fechada para esse tipo de conhecimento, né? O Tesla ele foi muito massacrado por causa desse tipo de comportamento, né? Comportamento estranho, meio bruxo, assim, né? Ele foi visto, ele não era bem visto, né? E assim, as invenções dele nos permitem hoje ter tantas coisas, né? Até o Wi-Fi, né? Até o Wi-Fi veio das. Não é que ele inventou o Wi-Fi, mas as invenções dele, as descobertas dele proporcionaram a criação de tudo isso que a gente vê hoje, a eletricidade, né, de corrente contínua, tudo isso. O professor Agassiz, notável naturalista americano. Você quer ir, Cris, agora? O professor Agassiz, notável naturalista. Eu pensei que eu ia mesmo. Você quer ler o livro? Eu pensei que era a minha vez mesmo. Então vai. Senão eu vou, né? Como o notável naturalista resolveu o seu problema. O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades de sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia. A biografia. Estava assim, a biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de 2 semanas que ele procurava decifrar a impressão algo obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficara preservado.
Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo da sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite, persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o Jardim des Plantes, pensando que ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Foi em vão. A imagem enevoada não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu de sua mente como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se. Já de madrugada, o peixe reapareceu em seus sonhos, a princípio de maneira confusa, por fim, com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocara ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver em seu desenho noturno características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o Jardim des Plantes e, orientado pelo desenho, conseguiu, talhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com maior facilidade. Pode ir, amiga. Você pode seguir mais um? É que eu estou fazendo um negócio aqui importante. Um eminente médico resolveu um problema de diabetes. Há alguns anos atrás, recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta da insulina. Conto agora a essência do artigo, na medida em que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos, mais ou menos, o Dr. Frederick Banting, brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Banting passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite de exaustão e adormeceu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Foi esta a origem da insulina, que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Banting se dedicou conscientemente ao processo em busca de uma solução, de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime, continue a apresentar o problema todas as noites, antes de dormir, ao seu subconsciente, como se nunca o tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressupõe uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Gente, a Dulce está querendo voltar. A gente deixa? Não sei.
Deixa porque meu coração é enorme. Eu não vou falar isso. Espera aí, mocinha. Ó, não pressuponha que a resposta somente que uma resposta somente no futuro, que terá uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Convença-se agora, ao ler este livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Ah, aí, ó, umas lindas chegaram aqui. Vamos falar um oi. Oi, tudo bom? Claudinha, E mais aqui, fala Dona Crislaine, Gislaine. Dona Adriana, a Dulce sumiu, ela escorregou na casca de banana, caiu, mas a gente já voltou aqui. é minha câmera, gente. Minha câmera, ela tem vida própria. É abençoada. Ela é. Vai, amor, agora é com você. Aonde você parou? Presta atenção na lousa. Aí, ó, Schlecht. Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. Achou? Dr. Lothar von Brandt-Schmidt, Ai, doutor José, como assim? Doutor parente da minha amiga Valéria Schmidt, membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa, nas mãos de guardas brutais, numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. O seu relato é o seguinte: fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração. Ramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um rápido exame médico, designava-se uma cota de carvão para cada pessoa. A minha cota era 140 quilos por dia. Se algum homem não conseguisse atingir a sua cota, cortava-se a sua ração de alimentos e em pouco tempo ele estava descansando no cemitério. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que, de alguma maneira, o meu subconsciente encontraria um meio. A minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera. Todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Disse então para o meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você encontrará um meio. Eu já vira fotografia de Los Angeles e lembrava-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios. Noite e dia, eu imaginava que estava passeando pela Avenida Wilshire, com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra. Ela é agora minha esposa. Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de guiar o meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era muito nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim que uma das árvores que ficava do lado de fora do campo. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficava do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros formando fila. Ele ia chamando, 1, 2, 3, etc. Quando chegava ao 17, que era o meu número, eu dava um passo à frente. Certo dia, o guarda foi chamado para ver qualquer coisa. E ao voltar, cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou à noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado. A descoberta do erro levaria algum tempo. Saí do campo de concentração sem ser notado.
e andei durante 24 horas, descansando em uma cidade deserta no dia seguinte. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri os trens de carvão que iam para a Polônia e viajei neles à noite. Finalmente cheguei à Polônia e, com a ajuda de amigos, consegui alcançar Lucerna, na Suíça. Uma noite, no Hotel Palace, em Lucerna, conversei com um casal de americanos. O homem perguntou-me se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica, na Califórnia, do lado de Los Angeles, gente. Aceitei e, quando cheguei a Los Angeles, o motorista do casal levou-me ao longo da Avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na mina de carvão russa. Reconheci também os edifícios que vira em minha mente tantas vezes. Na verdade, parecia que eu estivera antes em Los Angeles. Conseguira alcançar o meu objetivo. Nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui os meios que nós desconhecemos. Deixa eu, Então, deixa eu falar um pouquinho, senão eu engasgo. Começa a me dar uns caras, sabe, se não falo. É assim, eu queria só aproveitar, porque assim, tem algumas coisas da nossa história que realmente me marcam, né? E acho que acaba marcando todo mundo, que são fatos, por exemplo, como a guerra, como essa narrada aqui, né? Fragmentos da história, que diversas pessoas sobreviveram e ainda contam essas histórias, e que elas vêm carregadas de muita tristeza, né? De muita emoção, muita superação. E agora, nesse momento presente, que a gente acaba passando por uma situação aí semelhante, né, entre aspas, lá do outro lado. Mas o que eu quero chamar a atenção para nós aqui, ó. Nós estamos hoje com 4 pessoas aí assistindo, eu e a Dulce aqui. Somos 6 despertos, né, nesse momento. Então, que a gente possa ampliar a nossa voz e o nosso conhecimento para passar uma simples orientação do tipo assim, de vibrar muita luz e muito amor. Somente vibrar luz e amor. Sem comprar, sem resistir, sem reagir, sem ficar contabilizando mortos, sabe? Sem alimentar essa insanidade. isso. Porque, de uma maneira consciente ou inconsciente, todos nós, viventes nesse planeta Terra, criamos a situação que está acontecendo agora. Então, cada um tem a sua cota de responsabilidade, consciente ou inconscientemente. Então, que a gente possa, assim, vibrar muito amor, muita luz, fazer orações, Ho'oponopono, não se eximar dessa responsabilidade enquanto unicidade, enquanto unidade dessa humanidade que somos. Só para a gente não esquecer. E Cris, assim, isso é para tudo, né? Não é só para esse momento, é para tudo, para tudo. Você sabe que foi feito um experimento com a meditação para diminuir a violência de uma cidade. E foi uma cidade ali também na Califórnia. Não foi na Califórnia, não. Foi em Washington, foi Seattle. Uma das cidades mais violentas, foi considerada na época a mais violenta dos Estados Unidos, né? E fizeram uma experiência. Colocaram 30 pessoas que eram meditadores já profissionais, né? Não eram igual a gente, que a mente fica dispersando, né? A gente tem que ficar puxando ela. Eram pessoas já assim, com uma vivência em, em meditação. E elas meditaram por alguns dias nessa cidade. E assim, não necessariamente buscando a paz ou diminuir a violência, meditaram. Meditaram. Olha só, a meditação, ela é o quê? Ela é a conexão com a sua centelha, né? Ela é uma conexão que emana uma energia positiva.
Energia é energia, né? Só que ela pode estar polarizada, ou muito aqui ou muito lá, né? E o que acontece? Verificou-se que naqueles dias a violência caiu, tipo assim, drasticamente, mas drasticamente mesmo, sabe? Um negócio que não se esperava. Tanto é que os policiais que antes estavam assim, né? Achando até engraçado o negócio, não levando nada a sério, eles ficaram espantados com os números, com como que o negócio mudou, sabe? Principalmente o número de mortes, assassinatos, essas coisas, caiu muito. Então, mostra o quê? Que se você não precisa. Primeiro, a gente não tem que ser contra nada. A gente não tem que ser contra a guerra, a gente não tem que ser contra a violência. Você tem que ser a favor de coisas boas, né? Por quê? Porque a forma de pensar, a forma de você falar, as palavras, elas têm muito poder. Quando você fala que você é contra a guerra, que palavra que tem peso aí? É a guerra, né? Então você tem que ser a favor da paz, você tem que vibrar a paz, né? Vibrar e tem que ser, você tem que ser o reflexo do que você quer ver. Você não pode falar que você está a favor da paz e ficar brigando com a pessoa que mora com você, né? A pessoa que está do seu lado, né? A pessoa, eu sou a favor da paz, mas briga até com o cachorro. Então, a gente tem que ser o reflexo do que a gente quer ver. E assim, a gente vê muita gente propagando essa coisa, né? O mal. Propagando o mal. E aí fica só olhando para aquilo. E tudo que a gente coloca o nosso foco, isso expande, isso cresce. A gente dá a nossa energia para aquilo. Eu já fui dessas, tá? Eu já fui dessas. Eu já fui polarizada na política, eu já fui polarizada em muitas coisas. E aí, até eu descobri que eu estava dando a minha energia para o que eu não queria. Então, aí, primeira coisa, você tem que jogar um balde de água gelada nisso em você, né? Eu não quero nem olhar para isso, eu quero vibrar o desejo de amor, de prosperidade, de luz, né? De harmonia, de tudo que é bom. E é isso que a gente tem que fazer. Não olhar o que está para a tirania dos sentidos. A gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para o que a gente quer ver. E aí a gente vibra muito mais, né? Entrando nessa conexão. Você com a sua centelha divina, você vai expandindo cada vez mais esse amor infinito, que é realmente um amor incondicional maravilhoso. E por falar nisso, criei a página lá, criei a página, né, do workshop Conexão com a Centelha, conexão com a sua essência, né? E vai ser no sábado, dia 5, à tarde, das 3 às 6 da tarde, um café com essência. Né? Nós vamos. Muito conteúdo, muita coisa, muita teoria e prática, tá? Para você entender o que espaço é esse, quem que é essa pessoa centelha, que centelha é essa, que é isso, né? E você se conectar com você, lembrar de quem você é verdadeiramente e assumir isso, assumir esse poder, assumir e nunca mais se limitar com nada. É isso, é o infinito e além. Ao infinito e além, sempre. Como os arqueólogos e paleontólogos. Respira. Nossa! Ai, gente, que palavrinha mais charmosa é essa? Vamos de novo. Como os arqueólogos e os paleontólogos reconstituem cenas antigas. Esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo o que já aconteceu neste mundo. Quando estudam as ruínas e fósseis antigos, através de sua imaginação perceptiva, o subconsciente ajuda-o a reconstituir as cenas antigas, contemplando os templos antigos,
e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas e os utensílios domésticos das eras passadas, o cientista pode falar-nos de uma época em que ainda não existia linguagem. A comunicação fazia-se através de grunhidos, gemidos e sinais. A concentração intensa e a imaginação disciplinada dos cientistas despertam os poderes latentes de seu subconsciente, permitindo-lhe cobrir os templos antigos com telhados e cercá-los de jardins, tanques e fontes. Os restos de um fóssil são completados com ossos, nervos e músculos e voltam a andar e a falar. O passado torna-se presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e orientada, você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tiver de fazer o que classifica Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando o verdadeiro pensamento, não está verdadeiramente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo medo. Aqui está uma técnica simples de você usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a sua mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe. Ele tem de obedecer-lhe, pois não possui Volição, ou seja, escolha. O corpo não tem escolha, a sua mente é que escolhe. Tá. Iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra suas mentes e impressões. Mobilize sua atenção, focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono. Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá, enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam da torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganhara como herança. Procurei-o em toda a parte sem encontrá-lo. À noite falei com o meu subconsciente da mesma maneira que falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: você sabe todas as coisas. Sabe onde está o anel e vai dizer-me agora. Acordei de manhã com as palavras: pergunte a Robert, soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, um garoto de 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição, e Robert disse-me: sim, encontrei o anel, quando estava no pátio brincando com os outros garotos. Coloquei-o em minha escrivaninha e pensei que não valesse alguma coisa, por isso nada disse a ninguém. O subconsciente sempre responderá se você nele confiar. Quer que eu siga? Sim. Como o subconsciente revelou onde estava o testamento?
Um jovem que frequentava as minhas conferências teve uma experiência bastante interessante. O seu pai morreu e aparentemente não deixou testamento. No entanto, sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito ser seu testamento justo e beneficiar a todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira: transmito agora o meu pedido ao subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar-me. Condensou então um pedido em uma única palavra: responda. E começou a repeti-lo como um acalanto. Adormeceu pronunciando a palavra responda. Na manhã seguinte, o jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles. Lá encontrou um cofre particular registrado em nome do seu pai e resolveu todos os seus problemas. O seu pensamento, quando você vai dormir, desperta a latência poderosa que há dentro de você. Suponhamos, por exemplo, que você está pensando se vende ou não a sua casa, se compra determinados títulos, se faz alguma sociedade, se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles, se rescinde o contrato atual ou faz um novo. Faça o seguinte: sente-se em sua poltrona ou à sua mesa no escritório. Lembre-se de que há uma lei universal de ação e reação. A ação é o seu pensamento. A reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo. Esta é a sua natureza. Ele ecoa, repete e retribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Então, olha só, aqui ele está falando das leis do universo. Aqui ele já falou de duas leis. A lei de correspondência, que é a segunda lei, e a sexta lei, que é a lei de causa e efeito. À medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que representa em si mesma a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação certa, o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você. A partir desse momento, a sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente. A sua decisão será acertada. Haverá apenas ações corretas, pois você estará sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. O segredo da orientação. Quer comentar alguma coisa, Cris? Tá. O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. Então, olha só. É dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrar. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo. Você não pode falhar e dar o passo em falso, enquanto está sob orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você. Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Gente, vocês perceberam que, primeiro, por exemplo, esse menino aqui do testamento, ele nem sabia que o pai tinha um testamento. São coisas, na verdade, o subconsciente, ele é como se ele fosse o registro acástico de todas as pessoas juntas. Né? É o consciente coletivo que o pessoal costuma falar, né? Porque os cientistas já, sem saber como negar isso, eles assumiram isso como consciente coletivo, entendeu? Botaram um nome, consciente coletivo. Então, ficou uma coisa científica para explicar uma coisa que não é científica. Né? Que está aqui, que é o poder mental, que é uma coisa oculta, é do ocultismo, né? Dos estudos de ocultismo.
Então, de fato, você é capaz de se conectar com o saber de todas as pessoas. Com o saber, e aí vem a ressonância, né? A ressonância harmônica. Quem não sabe o que é, vai lá no Universo Consciência. Eu tenho dois vídeos falando que você consegue se conectar com a consciência de outras pessoas. Por quê? Porque tudo é energia e informação. E você faz isso com o poder da sua mente subconsciente. Então, é assim, é uma coisa grandiosa demais. É uma coisa, sabe, que só Deus pode, só Deus explica, né? Falando assim, a gente tem que falar assim, isso é Deus. Então, é o poder de Deus em nós. E é isso, que é esse poder que a gente está falando, poder do subconsciente, poder da mente. Na verdade, é o nosso poder divino. Nós somos o quê? Somos o quê? Deuses. Somos Deus. Nós somos deuses. Então, nós temos o poder em nós de acessar qualquer informação, de qualquer tempo. Vê que o arqueólogo, ele acessou o quê? O peixe. E quando é que aquele peixe viveu? Há milhões de anos atrás. Entende isso? Vocês conseguem captar, entender isso? Isso sabe, é de bugar a mente, é de você parar uma semana para você refletir sobre isso. Né? E é disso que a gente está falando. Exatamente. E aí eu quero trazer uma contribuição, porque assim, tudo isso é muito grandioso, e eu falo muito com a Dulce, a gente conversa muito, às vezes a gente se arranca os cabelos também. Mas o que acontece? Porque existe essa concepção, esse ganho de consciência de explode a cabeça e você vai além, né? E existe um ganho de consciência, às vezes, que ainda está aqui numa base menor, né? Assim, não menor em importância, não é isso, mas que ainda não conseguiu acessar o tamanho que é você. Imagina você ter acesso à consciência de tudo o que já existiu no mundo. É muito louco isso, você entende? É um poder absurdo, absurdo. Então, e como usar isso, né? Como fazer um uso disso de forma seletiva, de forma consciente, de forma na presença, sabe assim? E sem cair em erros e respeitando a sua evolução. Então, talvez, e eu sempre digo, falando, amiga, vamos, mas não esquece que às vezes também a gente pode ir um pouquinho mais devagar, entendeu? Um pouquinho mais devagar, que ela é aceleradérrima, mas vamos embora. E assim, gente, não importa se você está acessando já toda a consciência do mundo, ou se você está conseguindo acessar um pouquinho. O importante é não parar. Esse movimento ele não cessa. Uma vez que você abriu a porta, aquilo vai entrando. É como um sol que entra numa casa, sabe, por uma fresta. Ele vai iluminando tudo, tudo. Não resista, baixe as barreiras e acesse cada vez mais, porque está tudo ao seu alcance. Toda a consciência, toda a sabedoria está ao seu alcance. E isso é possível para todo mundo. É só uma questão de ser, sabe, assim, de acreditar, de voltar, sabe, assim, de interiorizar e expandir isso cada vez mais. Beleza? E assim, né? É aquela história. Ressonância harmônica. Isso. Muito bem. Mas, Cris, esse negócio do rápido ou devagar. Tem até um livro que chama Rápido e Devagar. É o seguinte: tudo é escolha. Sim. Né? Aí é o poder da escolha. Você quer ir devagarinho? Devagarinho, devagarinho, vai devagarinho. Ou então, filha, você liga o seu foguete e vai, entendeu? Porque é assim, você é Deus e você vai na velocidade que você escolhe. Porque você é um foguete, você pode ser um foguete, você pode ter a velocidade supersônica
você pode ter a velocidade de uma lesma, de uma formiga, passos de formiga. Isso tudo depende de como você escolhe. O que você escolhe? Quanto mais tempo você fica nisso de devagarinho, sabe o que acontece? Mais tempo você fica na limitação. E a limitação, ela só existe porque você dá atenção a ela, por causa do seu poder de Deus. Entendeu? O limite, ele só existe porque você acredita nele. O dia que você destruir essa crença de limite, você assumir o Deus que você é, acabou o limite. Que limite que Deus tem? Todos os dias ele cria galáxias. Todos os dias. E nós podemos criar a nossa realidade aqui. Então, nós somos co-criadores. Deus cria as galáxias, as estrelas, né? Os planetas, os cometas. E a gente cria dinheiro, saúde, um relacionamento saudável. Ou não. Ou a gente cria a escassez, a doença e o relacionamento doente. Tudo é a gente que cria. Mas tem como consertar. Assim como a criança que vai na lousa e fala que 3 mais 3 é 7, ela tem como entender que não é e passar a agir certo. Entendeu? Passar a fazer o certo. Então, tudo tem a ver com essa conexão com a centelha. Enquanto você está indo devagarinho, devagarinho, é porque você ainda não entendeu o tamanho da potência desse foguete. Entendeu? E, na verdade, você ainda não pegou velocidade. É só isso. Só o tempo de pegar velocidade e ir embora, arrancar. Mas o foguete, ele pega velocidade a hora que ele quer. Entende isso? Turbina isso. E bora ao infinito e além. Pontos que devem ser relembrados. Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. 2. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à sua mente consciente. 3. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem, nunca falha. Eu posso falar uma coisa? Eu queria falar também, sabe o quê? Lembra que há um tempo atrás a gente trouxe uma consciência semelhante nesse sentido de não dormir com problemas, lembra? Aí eu fiquei assim meio, uau, e agora? Mas aí perguntando isso agora, me veio assim, tipo, uma coisa é você dormir focando no problema e criando mais dele, e outra coisa é você adormecer buscando a solução. Isso. É dormir sobre o problema, né? O Dr. Murphy, ele fala, durma sobre o problema. Ou seja, você não vai dar atenção para ele. Você vai dormir sobre ele, ou seja, buscando a solução para ele. O foco tem que estar sempre na solução. Mas ele ensina uma técnica que de verdade, eu não lembro se foi nesse livro que eu li, mas talvez se tiver mais para frente, está tudo bem eu já ter falado. E se não tiver, eu vou falar para não esquecer. Ele ensina uma técnica que é o do copo de água. Então, à noite, você vai fazer uma pergunta ao seu subconsciente, né? E você é uma técnica, tudo é para você impressionar o seu subconsciente, né? E aí você vai fazer a pergunta para o seu subconsciente olhando para o seu copo de água, né? E perguntando a solução para o seu problema, né? Por exemplo, amanhã eu preciso pagar o boleto tal. E como eu
de onde eu posso tirar esse dinheiro? Ou como eu consigo esse dinheiro? Ou como eu posso conseguir a promoção que eu desejo? Né? Enfim, você vai fazer a sua pergunta. E você vai beber a sua água e vai deixar um pouco da água no copo, tá? Vai beber um pouco e vai deixar um pouco dessa água no copo. Você pode até beber outra água à noite, mas aquela água tem que ficar no copo. Aí de manhã você vai terminar de beber aquela água, tá? E normalmente, se você não acordar com a solução, depois que você beber a água, vem a solução. Eu já tinha escutado esse experimento, mas como sendo um experimento de não sei quem, Pavlov. É um cientista aí também, e acho que tem um estudo no nome dele e tal, falando, e aí ele até, quando eu escutei, ele até coloca no sentido de você formular uma questão a respeito do problema, né? E deixar no papel ou em cima da água ou embaixo da água, tomar uma parte da água e dormir, e no dia seguinte, né, se não acordar já sabendo o que é, primeira ação, tomar aquele copo d'água. E dá certo, eu já fiz e realmente obtive bons resultados. Gostei. Vamos fazer. Bora fazer. Você já fez? É muito legal. Não, sim, né? Eu ando me conectando com a centelha mesmo e as respostas estão vindo. Isso é legal. Ai, o movimento está lindo. Bora lá. Vai lá, Cris, desculpa, eu acabei Não, interrompendo. dei aí o 3, o 5, o 4 e o 5. 4. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta irrompa as nuvens e as nuvens se afastem. Então, pode ser que no primeiro dia não venha a resposta, igual no caso lá do cientista do peixe, né, do arqueólogo. Ele teve 3 noites para ele conseguir de fato o que ele queria. E às vezes pode ser um pouco mais. 5. Você pode retardar a resposta com um pensamento de que irá demorar. Vai devagarinho. Ou que o problema é muito grande. O seu subconsciente não tem problema. Conhece apenas a resposta. 6. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta. A alegria a alegria que sentiria se já o houvesse encontrado. O seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. 7. Qualquer imagem mental sustentada pela fé e perseverança irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes e as maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. Rezar significa o quê? Você imprimir aquilo que você deseja na sua mente e associar emoção. 8. O seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. 9. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis, etc., são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-los. Então, é aquela história. Na verdade, o nosso subconsciente não é só um depósito da nossa memória, é um depósito da história, de todas as pessoas, de tudo. E isso é interessante, porque é onde a gente começa a acessar o nosso saber. Aquilo que você não sabe de onde vem, mas você sabe que é assim. Você sabe, está em você. Todas as respostas estão dentro de você, você sabe daquilo. Então, quando não tenha medo, as pessoas acabam fazendo esse movimento de retração por conta do desconhecido, porque a nossa mente está querendo preservar o nosso corpo, mas ela ainda está na inconsciência. Uma parte sua que já é consciente tem que avançar. Que pode ser um jato de foguete, melhor que seja, mas se for devagarinho, vá também, porque você chega lá também. Vai demorar mais, mas vai. Você quer acabar de ler esses 3 aí?
Cadê? Onde fomos? Paramos. 10, 11 e 12. 10. Entregue seu pedido de uma solução ao subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. Olha só que interessante. A ação é o seu pensamento e a reação, a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias também. 12. A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Siga-o. Siga! Siga! Então, para você ver, né, o quanto é importante a gente reconhecer esse Deus que está em nós, né, esse Deus que nós somos. Por quê? Porque a gente invalida isso tudo, a gente se invalida. A gente tem as intuições e a gente não segue. E aí depois a gente fala, poxa, eu sabia que eu tinha que ter feito. Eu sabia que eu tinha que ter ido. Eu sabia que eu tinha que não ter ido. Sabe, no fundo você sabia já. No fundo, a gente sabe de tudo. Quantas vezes você fez uma coisa sabendo que ia dar merda e deu merda? Normalmente é assim, você sabe antes de acontecer. Você já sabe. Isso mesmo. Meus amores, vamos parando por aqui hoje. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Bom descanso. Segunda-feira a gente tem leitura, terça-feira a gente tem leitura, porque aqui é assim, foguete. A gente vai embora e vocês vão embora com a gente, certo? É isso aí. Para o alto e além, infinito e avante. Infinito e além. Isso aí. Até mais, galera. Beijo, beijo. Beijo. Obrigada, Dulce. Beijo, Cris. Bom fim de semana para todos. Love.